Boa noite, reverendo Wagner, boa noite, obreiro Antônio, boa noite a todos que estão no Pesando do Rádio, ouvindo a Rádio Recôncavo, junto com o programa O Poder Extraordinário da Fé. Glória a Deus. Boa noite, boa noite, boa noite. Uma linda semana, né? E nós não estávamos aqui a semana passada e estamos dando início agora a semana aqui no rádio, hoje, amanhã e sexta-feira. Olha só o que diz aqui o texto sagrado no livro de Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 35. É uma coisa que podemos falar com muita humildade e temor e com a consciência limpa, que nós não estamos aqui para buscar de você, para buscar um retorno. Isso é bom demais de falar, Pai. Né? Paulo disse: eu tenho o direito de receber salário, mas eu não quero. Eu trabalho com minhas próprias mãos para me manter, para que o evangelho de Cristo não seja escandalizado. Paulo, ele tinha aquele direito, ele falou: mas eu não uso desse direito. As minhas mãos têm me dado aquilo que é para as minhas necessidades e para aqueles que estão comigo. Olha isso. Mas tinha direito, né? Mas é como ele mesmo diz, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar ser escravo, ser usado por nenhuma delas. O que é que diz aí? Atos 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Glória a Deus. Então é mister trabalhar. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. Então a obra de Deus é para quê? Para socorrer os necessitados. Necessitado de cura, de saúde, de libertação, de paz, certo? Necessitado dessas coisas. Quantos são agora os que estão necessitados de saúde, de uma cura, de um milagre? Quantos estão necessitados agora do pão cotidiano, de um alimento, né, na sua mesa, na sua despensa? Quantos? A obra de Deus é essa mão de Deus, essa boa mão do nosso Deus para socorrer as pessoas, porque Jesus falou, Paulo fala assim, ó, lembrando, né, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Porque, entenda bem, uma pessoa uma vez me ensinou isso e eu entendi. Ela falou: irmão, eu gosto de dar. Sabe por quê, irmão? Eu disse: não, eu não entendia. Porque aquele que dá é porque tem, e aquele que recebe é porque não tem. Porque precisa, né? Está precisando no momento. Então, mais bem-aventurado. Por quê? Porque a Bíblia chama que aquele que dá é mais bem-aventurado do que o que recebe. Porque o que está dando, ele está numa condição melhor. Ele tem para dar, e graças a Deus por isso. E aquele que não tem, graças a Deus que Deus usa aqueles que têm para dar e socorrer e ajudar, para que eles também se levantem e sejam canais de Deus para dar àqueles que também não têm no momento. É algo que vai tocando e mudando a situação das pessoas, porque você não pode passar a vida toda só querendo receber, sendo coitadinho, coitadinha, só para receber, só vive recebendo. Não, você tem que se levantar, se fortalecer na graça de Deus, ser uma bênção, como Deus falou para Abraão: Abraão, ser tu uma bênção, porque de ti farei uma nação poderosa, grandiosa, e todas as nações serão abençoadas através de ti. Quer dizer, Abraão seria a própria bênção na vida de todas as nações. É isso que Deus faz com os filhos e as filhas de Deus. As filhas dele. Mais bem-aventurado é dar. Então dê, meu irmão. Ah, irmão Wagner, eu não tenho dinheiro. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Você pode dar em oração, em intercessão, certo? Você pode dar uma palavra para alguém, certo? Você pode jejuar por alguém, interceder por alguém, levantar de madrugada por alguém. Você está dando e você vai ser o seu tempo para fazer uma visita, para dar ouvidos a uma pessoa que está ali angustiada, solitária. Você está dando do seu tempo para aquela situação. E é claro, meu irmão, a palavra do nosso Deus é fiel e justo, meu irmão.
nenhum trabalho no Senhor é Em vão. em vão. Em vão. Por isso que a palavra diz no livro de Efésios: não nos cansemos de fazer O bem. porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. O que é que acontece? Olha que sabedoria de Paulo. Paulo fala: se a gente não desfalecer, por quê? Porque momento que a gente desfalece, desanima, por quê? Porque Se você entristece, faz, né? só fazendo, e as pessoas não reconhecem, não honram a pessoa. Tem um momento que a pessoa às vezes quer cansar, parar. Mas aí Paulo disse: nós não vamos parar não. Porque ao seu tempo nós ceifaremos. Olhar, seguir para olhar, né, para frente, olhar para Cristo, olhar para o alto, fazendo bem sem olhar a quem, cumprindo o que a palavra do Senhor ela já nos ensina. Maravilha. Fernando, vamos fazer o seguinte, Fernando, vamos tocar aí os nossos patrocinadores aí, por gentileza. O pessoal que tá mandando o zap aí, colocar o nome na caderno da oração aqui, ó. Sim. 759-8869-7647. Oi? Vou te mandar aí pro teu zap aí, tá bom? Quer mandar um alô pro pessoal? Ah, deixa eu mandar aqui, deixa eu pegar minha, como diz o irmão Wagner, minha colinha, né? Tem os meus irmãos aí de Nilo Peçanha, que sempre tá na escuta, a minha irmã Lena em Valença, também minha irmã Ana Lúcia em Tuberá, pessoal de Ubaíra também na escuta, em Nilo Peçanha, em São Benedito, sim, Careão, a família Pessodônio, um abraço nosso em nome do Senhor Jesus, também a minha irmã Ana Paula e a nega do amendoim, um abraço, minha querida Ana Paula, Deus te abençoe, minha irmã Marta, sua irmã Miriam, mãe Sônia, um abraço a todos em nome de Jesus, dona Betinha, aquele abraço bem apertado, dona Betinha, recebi o abraço, viu, que a senhora mandou aí pro Wagner, muito obrigado, um abraço para a senhora, para seu Roque, toda essa família aí abençoada em nome de Jesus, também um alô para meu irmão Nené, o irmão de Cal, toda a família, minha irmã Eliane aí, um abraço em nome de Jesus, também as minhas irmãs Galvão, Valdete, Helena, Anitta, Toninha e também a mamãe Galvão, Dona Loura, que Deus abençoe todas em nome do Senhor Jesus, também tia Giza, João, que não perde o programa, um alô aí para João e Dom Macedo Costa, também tia Dilma e Dom Macedo, que Deus abençoe, meu irmão Moisés, hoje vi até meu irmão Moisés, Deus abençoe, meu irmão Moisés, a esposa Mara, a princesa Karine, um abraço a todos em nome de Jesus, e meu irmão Joaquim Eduardo, não posso esquecer do meu irmão Joaquim Eduardo, lá no lado dos idosos que não perde a programação, um abraço meu irmão em nome do Senhor. Glória a Deus, um abraço pro meu irmão Cláudio Cadeirante na Sote Barros, meu irmão Salvador no Bis 2, Zete no Bis 2, minha irmã Nazinha Taíde no Calabá, Jacina Viriato Lou, minha irmã Consa Dias no Alto Sobradinho, vovó Fia, irmã Josa, irmaninha, tá bom? Aquele abraço para Lico, Rodrigo, toda a família também no Alto Sobradinho, na escuta aí do programa, o poder extraordinário da fé, que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês, católicos, evangélicos, todo o povo aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus, todo o povo no Recôncavo Baiano, que as bênçãos da bondade do Senhor possa nos alcançar nessa noite, a sua graça, as suas maravilhas, o seu poder, o seu espírito de glória, de poder, de majestade possa nos envolver nessa noite abençoada em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo certo aí, Fernando? Tudo preparado? Então nós vamos aí com nossos patrocinadores, por favor, meu jovem. Amém. Mercado e Açougue Suprilar. Toda a variedade em carnes, hortifrutis, cereais e muito mais para você fazer as suas compras. Suprilar, também distribuidora de gás e água. Ramar Pizzaria, as melhores pizzas da região, pizzas salgadas e doces, crepes francês, esfirras árabes, bebidas e muito mais. Ramar Pizzaria, 759-8173-0404, na Avenida Juraci Magalhães, em Santo Antônio de Jesus. JR Cell, assistência e acessórios, películas, fones de ouvido, capas e muito mais. JR Cell, assistência e acessórios. Telefone 759-8819-3317. Chaveiro e variedades, atendimento residencial. Variedades,
tubos e conexões, brita, bloco, areia e muito mais. Chaveiro e variedades no Cajueiro depois de Veiga. Zap 71999671203. Falar com Francisco. Rosângela Coelho, corretora de imóveis. Você que precisa encontrar ou vender o seu imóvel, casa, apartamento, terreno, sítio, locação comercial, aluguel, financiamento pela Caixa. Telefone 759-8354-6464. Felipe Ramos, Oficina Garagem, Transporte e Locações, Serviço em Chaparia e Pintura, Estética para o seu carro, em frente à antiga Comag, atrás do Posto São Paulo. Telefone 759-9996-9999. Oficina Garagem, Transporte e Locações. Projete Móveis Planejado, móveis para quarto, cozinhas, banheiros, salas comerciais, escritórios. Faça o seu orçamento. Não tá saindo nada aqui não, Fernando. Faça o seu orçamento aí, tá bom? Móveis Planejados, deixa eu dar uma olhadinha aqui, volta aqui. Nosso irmão aí, Móveis Planejado, muito bem. Projete Móveis Planejados. Faça o seu orçamento, agende uma visita pelo Zap 759-8828-1315, na rua Sotebaus, número 39, descendo o ponto de ônibus da feira. Mercado Amparo, carnes frescas, cereais, hortifrutis, frutas e legumes, pão, água, mineral, muito mais, preço baixo e ótimo atendimento o ano todo com entrega a domicílio na Rua da Linha. Na Rua da Linha, certo? Ao lado da Igreja Brasil para Cristo, telefone 759-9973-0088, Mercado Amparo. Um abraço aí para o nosso irmão Sandro e família aí do Mercado e Açougue Suprilar em Vazedo, para Atuanda Ramá Pizzaria. Um abraço também para o meu irmão Júnior e a sua mãe Cláudia e Cristiane aí no Cajueiro da JRC Assistência e Acessórios. Francisco, meu irmão, aquele abraço no Cajueiro do Chaveiro e Variedade aí no Cajueiro. Rosângela Coelho, aquele abraço aí também para a corretora de imóveis aqui de Santo Antônio de Jesus e região. Felipe Ramos, Oficina Garagem, Transporte e Locações. Um abraço para Felipe Ramos aí e toda a equipe, e também para o Projeto de Imóveis Planejados, para o nosso irmão Igor e a equipe dele aí, acho que é Veraldo aí, tá bom? Projeto de Imóveis Planejado, Mercado Amparo aí do nosso irmão Anderson e família. Aquele abraço para todos os patrocinadores, também para todos os colaboradores aqui do programa O Poder Extraordinário da Fé. Que o Deus Eterno possa estar abençoando largamente, com prosperidade, com provisão, com contratos, clientes, tá bom? Uma bênção financeira chega a todos os patrocinadores e a todos aqueles que têm semeado nessa obra, tá bom? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a todos abundantemente. Mande seu zap para cá, 759-8869-7647. Deixe o seu nome aqui no caderno de oração para que possamos estar orando aqui por você, pela sua família, certo? Pela sua causa. E também um abraço aí para minha irmã Raimunda e seu esposo Gel, no Rio Preto, município de São Miguel das Matas. Vamos fazer o seguinte, vamos de louvor. Ela me pediu essa canção aí de Vitória. Vitória, ela falou que era de Rebeca Vitória, mas não falou o nome da canção. A gente vai tocar essa canção aí do Espírito Santo, por favor, meu jovem. Tá pronto aí? Não, eu te mandei pro teu e mandei aí pro da rádio, dá uma olhadinha aí. Rebeca Vitória, Espírito Santo. Dá uma olhadinha aí, ó. De novo aí, chegou aí. Estamos ao vivo. Qual é a hora? Olha a hora. 20 horas mais 25 minutos, tudo pronto? Então vamos de canção, por favor, meu jovem. De meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou você. Fizeste meu pecado mal
naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou, mesmo assim, quando tento te negar. Tenho que fugir, ai de mim, por favor, me ensina a te amar, como me amais, Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar, Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar meu eu? Toque meus pedaços, meu fato, meu fracasso, todo aqui. Deve meu passado mal, não pragar mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor arrebatou me amigo, quando eu tenho que fugir, ai de mim, por favor, me ensina a me amar, como me amar. Sejas meu consolador, minha oração, meu intercessor, sejas meu consolador, minha oração, meu intercessor, Espírito Santo. Muito bem, voltamos ao vivo com o programa O Poder Extraordinário da Fé. 20 horas mais 28 minutos, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos de palavra, né? Esse tempo todo que a gente ficou sem a palavra aqui no rádio, por conta da transmissão. Vamos de palavra. Johnny mandou aqui, você está ouvindo pelo rádio ou pelo aplicativo?
Pelo rádio, Johnny. Pelo rádio do celular, Johnny. Um abraço para Jones aí, tá bom? Um abraço para todos os ouvintes aí no programa O Poder Extraordinário da Fé, Martim do Capão, aquele abraço. A minha mãe Toninho Lotama de Frazina Couto, meu pai Amadeu na Jangada. Um abraço também para o meu irmão César e Nelby em São Paulo, tá bom? Às vezes ele está ouvindo aí pelo programa, pelo aplicativo, aquele abraço. Vamos para a palavra de Deus? Nós temos aqui um tempo maior para a gente estar meditando e no final a gente vai fazer a oração da fé. Prepare o copo com água se você quiser, a peça de roupa, a fotografia, o currículo. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Fernando, o momento da palavra, por gentileza, o pessoal se prepara aí. Mateus. Agora no seu rádio, momento da palavra. Ensinamentos para fortalecer a sua fé. Muito bem, Mateus capítulo 7, versículo 13. Podemos começar? Você tem a Bíblia em mãos? Você quer acompanhar? Por favor, olha o que diz aqui, ó. Mateus 7,13. É uma ordem de Jesus, não é um pedido, né? Ele fala como? Mateus 7,13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Mateus 7. Tô em Marcos, nossa. Mateus 7,13 diz assim, ó. Entrai Deus. pela porta estreita. Vamos lá, gente, o caminho da vida. Esse é o caminho. Esse é o caminho da vida. O caminho da salvação. O caminho da vida. Jesus fala assim, o Senhor Jesus fala assim, ó. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aí aqui dá continuidade ao ensino dele. Olha que ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Tome cuidado dos falsos profetas, porque assim como tem o verdadeiro, existe o falso. Só existe falso porque tem verdadeiro, porque o falso é uma cópia do verdadeiro. Tome cuidado dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha que Jesus está nos ensinando, irmão. Ele se apresenta como ovelha, mas dentro são lobos, roubadores, devoradores. Certo? Jesus vai nos ensinar mais. Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhei-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não podeis a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você sabe qual é uma das vontades do Pai?
uma das vontades de Deus, que Deus mais chama a atenção para o povo, ele fala lá na antiga aliança e na nova. Ele diz assim, ó: sede santos, porque eu sou santo. Certo? Isso é um dos frutos que o verdadeiro vai produzir. O falso, ele não produz bons frutos. Produz a árvore má, produz bons frutos? Não. E nem a árvore boa produz maus frutos. Hoje Jesus falou que pelos frutos se conhece a árvore. Então você quer conhecer a árvore, conhecer se é falso ou verdadeiro, um dos frutos que deve produzir é a santificação. Se o profeta, se o mensageiro, ele não fala sobre santificação, sobre arrependimento, sobre temor de Deus, amor, né? Sobre uma vida de oração, aí você já deve se acautelar. Por quê? Porque por esses frutos é que se vai conhecer quem é o verdadeiro e quem é o falso. Porque o falso, ele só vai buscar as ovelhas para roubar. O lobo só vai para quê? Para devorar. Ele não está nem aí pelo sentimento da pessoa, não está aí pela necessidade das pessoas, do povo, da igreja, das ovelhas, não está nem aí se a ovelhinha está doente, se a ovelhinha está desgastada, se a ovelhinha está passando por necessidade. Vem, meu irmão, para arrebentar mesmo, para poder devorar, para poder aniquilar mesmo. Continuando, diz o quê? Versículo 22. Olha só. Muitos naqueles dias irão dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Dois textos que a gente deve se atentar, porque Jesus, ele não fala poucos naquele dia, ele fala muitos. Olha a ligação que o Espírito Santo está dizendo aqui, ó. A conexão. Muitos naquele dia hão de dizer-me. Esse muito aqui, se você voltar para o versículo 13, diz assim, ó: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então a porta larga, o caminho espaçoso, muitos estão ali, e muitos dos que estão ali estão falando em nome do Senhor, estão expulsando demônios, estão profetizando, estão vivendo uma vida aparentemente normal. Mas Jesus fala a razão de eles se apartarem. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente ou abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Aí ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, dando continuidade aqui, ó. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Quais as palavras? Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Todo aquele, versículo 24. Escuta isso, gente, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
O que Jesus está mandando a gente praticar? O que Jesus quer que a gente pratique? O pessoal ligando aqui. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato, tolo. Se eu ouço a palavra de Deus, se eu aprendo a palavra de Deus, se o conhecimento da palavra está chegando a mim e eu não pratico, Deus me chama de quê? Louco, tolo, insensato. Porque não é só ouvir, é ouvir, aprender, guardar e praticar. Isso. Se a Bíblia diz entre pela porta estreita, eu tenho que entrar pela porta estreita. Se a palavra de Deus ore sem cessar, eu tenho que orar sem cessar. Se a palavra de Deus diz medite nas Escrituras, eu tenho que meditar nas Escrituras. Ama o teu próximo a ti mesmo, né? São vários mandamentos do Senhor. Então eu não posso só ter o conhecimento teórico, eu tenho que colocar isso na prática. E outra, quando eu pratico, quem é beneficiado é eu, Deus não precisa, não. É o fruto sendo mostrado, né? Quando nós praticamos a palavra do Senhor, é os frutos da boa obra, da boa árvore. Então, o Senhor já disse, a porta é estreita é obedecer. E Aí, muitas vezes, né, a pessoa não quer obedecer a palavra do Senhor. Às vezes são conhecedores da palavra, mas resiste por conta de barreiras internas que infelizmente ainda não romperam. E é preciso a gente aprender da palavra, guardar, colocar em prática e logo isso ser propagado em nossas vidas. Porque tem muitas pessoas que estão com a vida derrotada, detonada, arruinada, estão dentro da igreja, frequenta a igreja. Por quê? Deus tem culpa? Não, meu irmão. Jesus fala, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Entenda, gente. Quanto mais você viveu uma vida de obediência, de gratidão, de temor, você está criando como alicerces e raízes e fundamentos espirituais que quando vir as adversidades, as tribulações, não vai te derrubar. Vai vir. Sim. O dia mal vem, não é assim que a Bíblia diz? Sim, O dia mal vem. vai estar alicerçado na palavra do Senhor para poder lidar com essa situação. Então, quanto mais eu pratico, eu leio, aprendo, coloco ali em prática, coloco dentro do meu coração, vai vir as afrontas, vai vir as perseguições, vai vir as lutas, vão se levantar contra você, não é contra nós, mas quando estamos alicerçados na palavra do Senhor, a própria palavra vai nos orientar como agir, não agir com uma postura de ressentimento, de raiva, não, mas a palavra vai nos ensinar a ter equilíbrio diante das situações, ou seja, está mostrando os frutos e o alicerce em Cristo Jesus na sua palavra. A palavra é a coisa mais importante, gente. A palavra e a oração. Sim. Certo? É aquilo que você deve investir. É no conhecimento da palavra. Jesus falou, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então tem duas coisas que você e eu nós temos que trabalhar para conhecer, experimentar, vivenciar na nossa vida, que é as Escrituras, os princípios da palavra de Deus, os princípios que regem o reino de Deus, os princípios, né? Tem muitos princípios, muitas leis, lei da semeadura, a lei da fé, a lei do perdão, a lei da gratidão, são leis que quando a gente ativa, Do cuidado, né, com a palavra, com a língua, com a boca. Isso, justamente. Então essas coisas é que vai nos fortalecer no dia da adversidade. No dia que surge uma doença,
um problema de saúde, um problema financeiro, Uma afronta, né? um problema no casamento, um problema com o filho. Você tem a palavra de Deus, tem a promessa de Deus, e sobre aquilo ali você vai passar a orar, a interceder, a clamar, a apresentar diante de Deus as suas razões. Quais as suas razões? Aquilo que a palavra do Senhor diz. Não é aquilo que eu acho, que eu estou pensando, não é aquilo que alguém me disse, é aquilo que Deus diz. O que Deus diz dessa situação? Então eu vou orar com base na palavra. Então Jesus ele fala que nós devemos entrar pela porta estreita, porque é o caminho para a vida, gente. O caminho largo, espaçoso, conduz à morte. São muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado? Quantos estão pregando na internet, no rádio, na televisão? Isso não é garantia de que herdará a vida eterna, que entrará no reino de Deus. Eu prefiro ser um anonimato para o mundo e ser conhecido diante de Deus, do que ser conhecido para o mundo, certo? E naquele dia Jesus falou assim: olha, eu nunca te conheci. Porque um rapaz uma vez deu um exemplo. Você pode dizer que conhece, eu até falei aqui, tu conhece Neymar? Tu conhece Neymar, não conhece? Mas tu chegar lá e dizer assim: eu conheço Neymar, ele vai dizer que te conhece? Não. A gente pode dizer: eu conheço a Deus, eu conheço a Bíblia, eu conheço isso, mas será que Deus nos conhece pelo fato de a gente estar obedecendo? De a gente estar buscando a Ele? Será que a minha voz, a tua voz, ela é, qual é a palavra certa, Senhor? Ela é sempre ouvida nos céus, a sua voz? Ela é comum lá nos céus? Ela é conhecida nos céus? Quando você começa a orar, Deus fala: meu filho, ele já começou a orar agora. Minha filha. Eu lembrei de Daniel, né? Daniel orava 3 vezes ao dia. Tinha uma intimidade com o Senhor. Deus conhecia, né? Daniel. Conhecia, porque Daniel já tinha um hábito de estar ali próximo, em oração com o Senhor. E temos essa visão: quanto mais nós oramos, nos aproximamos do Senhor. Assim, quando eu estou num espaço mais escuro e a claridade está mais distante, mas ao passo que eu vou caminhando para a claridade vai se aproximando, eu vou vendo as coisas mais nítidas. Assim é na presença do Senhor. Quanto mais eu oro, eu caminho em direção à luz que é o Senhor, a luz que é o Senhor Jesus Cristo. E quando o irmão Wagner fala sobre o conhecer, né, e o proceder diante do nosso Senhor, e naquele dia muitos dirão, né, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele diz: aparta, me fez lembrar em Jeremias 17:10, ele traz um versículo que nos leva muito a refletir essas palavras, onde diz assim: o Senhor diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, o versículo de Jeremias, ele já diz que ele esquadrinha o coração, ele prova os pensamentos para dar a cada um segundo o seu proceder, ou seja, o fruto das suas ações, né, terá recompensa de acordo. E ele já mostra lá que nem aquele que fez, né, algo em seu nome, se dentro dele não tiver de acordo a palavra dele, ele não vai reconhecer, se não estiver andando junto o interior, o seu coração e a sua palavra. É preciso estar alinhado. É preciso o homem e a mulher de Deus estar alinhada à palavra do Senhor, porque ele vê todas as coisas, ele esquadrinha tudo. Porque Jesus, gente, olha só, Jesus profetizou que os falsos, a cautelar dos falsos, porque ele vem a voz como ovelha. Sim. Mas dentro são lobos devoradores. Aí eu te pergunto, eles vêm para onde? Para o mundo ou para a igreja? Para a igreja, está no meio da igreja. Os falsos estão no meio da igreja. E o pior é que às vezes a igreja está ali aplaudindo, achando que está se beneficiando, mas na verdade, eu vou usar uma linguagem, a faca está entrando. Entende? Então, meu irmão, a gente tem que ter a cautelar e olhar para os frutos. Se a pessoa não vive uma vida, meu irmão, de retidão, de
oração, De amor ao próximo, de né? respeito. Meu irmão, olha os frutos. Olha os frutos. Porque falar, todo mundo fala. Daniel, ele era um homem muito amado por Deus. Muito amado, muito conhecido diante de Deus. A ponto de Deus dizer aqui no livro de Ezequiel, para finalizar, Ezequiel, por que a gente está falando isso? 14:14. Por que a gente está falando isso? Porque Jesus fala assim, ó, eu nunca vos conheci. Então a gente tem que trabalhar, igreja, para ser conhecido por Ele, para quando Ele vier na sua glória, a gente não se envergonhar. Quando Ele vier na sua glória, na sua manifestação soberana, a gente não vai ser confundido, não, aquele ali eu conheço ali, ó. Aquele ali eu conheço, aquele ali eu conheço. Aquele ali fez, não é, Jesus não conhece a gente pelo aquilo que a gente faz, pelo aquilo que a gente faz em nome dele, mas por aquilo que a gente é com ele, porque fazer é o nome dele que faz, é o nome dele que expulsa o demônio, é o nome dele que cura os enfermos, é através do nome dele que as profecias se cumprem, certo? Mas estar com ele, meu irmão e minha irmã, é totalmente diferente. Olha só o que ele diz aqui em Ezequiel, o 14, mas a gente vai ler o 13, 14, diz assim, ó: Filho do homem, Ezequiel 13, 14, para você nunca mais esquecer essa palavra. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Versículo 14. Ainda que estiverem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, por sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Daniel, Noé e Jó, esses homens eram conhecidos de Deus, porque Deus, o próprio Deus, deu testemunho de Jó, falou: viste o meu servo Jó, não há ninguém semelhante a ele em toda a terra. E Noé, né? Noé, Deus queria destruir toda a terra, mas ia um homem temente. E aí esse homem temente avisou, ó, prepara-te, porque eu vou inundar essa terra. E ele orienta Noé a fazer uma arca. E hoje, nos dias de hoje, a gente fica imaginando aquele homem fazendo essa arca e quanto riram dele, criticaram, achando até que estava maluco, né? Mas o Senhor guardando Noé, guardando a vida dele, acredito eu que quando tudo aconteceu, vieram lembrar das palavras dele. E o Daniel, que orava 3 vezes ao dia, estava no exílio na Babilônia, foi ameaçado, mas mesmo assim ele não deixou de orar. Por quê? Porque a comunhão com Deus era mais importante do que a própria vida dele. A comunhão com Deus, com ele, sabe por quê? Porque Deus era a riqueza dele, a vida dele, a esperança dele, o tesouro dele, a fonte dele. E aí, quando ele entrou naquela situação, ou melhor, colocaram ele naquela situação, e ele passou a orar e jejuar, o anjo veio e falou: Daniel, és um homem muito amado, eu vim por causa das tuas palavras. As palavras de Daniel eram conhecidas lá. Aí Deus enviou o anjo. Daniel fez algum milagre? Não. Mas a voz de Daniel lá em cima era ouvida. É a coisa mais importante, é a sua voz e a minha voz subir ao trono do Todo-Poderoso. Mas